Boa tarde a todos. Senhor, inspira-me, Pai, para que não me faltem as palavras certas no momento justo, para que não me falte a memória, para me lembrar de tudo que se faz necessário, para que a mensagem seja clara e positiva. Ajuda-me, Senhor, a ajudar, que assim possa ser. Meus caros, nós vamos hoje ponderar sobre a liberdade. Nos dias atuais fala-se muito em liberdade. Eu quero ser livre, preciso ser livre. Eu nasci para ser livre. Só com liberdade é que eu vou conseguir ser feliz. Mas o que vem a ser a liberdade? Uma palavra muito usada, mas muito pouco vivenciada. O que é ser livre? Podemos nós sermos livres na medida em que caminhamos presos a conceitos e preconceitos, presos às preocupações de que como vou ser interpretado, como vão me ver se eu falar isso, ou se eu fizer isso, se eu vestir isso, se eu usar aquilo. Não. Na verdade, vivemos escravizados pelos conceitos, os conceitos da moda, os conceitos dos costumes da época, os conceitos de o que é ser bom, do que é ser elegante, do que é ser rico, do que é ser pobre, do que é ser culto, do que é ser ignorante. Todos nós queremos ser livres e cada vez nos escravizamos mais aos costumes, ao que nos impinge as modas, ao que está na moda, o que está sendo tido como tendência, palavra muito chique essa, tendência. Para sermos livres, precisamos estar bem conosco mesmo. Precisamos não mais nos preocuparmos com o que vão pensar de nós se nós fizermos tal coisa, se nós usarmos tal coisa. Para sermos livres, precisamos não fazer o que queremos e bem entendemos, porque temos que respeitar o direito do nosso próximo, temos que respeitar a liberdade dele também. Então só podemos ser livres até um certo ponto, o que já vai contra o conceito de liberdade, porque liberdade nós achamos que nós podemos fazer o que queremos, quando queremos, do jeito que queremos, e o resto não interessa. Isso é arrogância, isso é egoísmo, isso é orgulho. Deus nos criou para sermos livres, mas dentro dos limites de respeito, de solidariedade, de compreensão, de não julgarmos. Mesmo porque, como podemos julgar alguém se nós não conhecemos esse alguém, não é? Não sabemos o que causou aquela situação que nós achamos constrangedora, achamos errada, mas se o nosso irmão fez, ele não achou errada, nem achou constrangedora. Motivo para isso ele deve ter tido. Então, como nós vamos julgar, né, se nós não sabemos quais foram os motivos? Para sermos livres,
nós temos que, primeiro de tudo, nos conhecer, saber quais são as necessidades que nós temos para nos sentirmos livres. Por exemplo, se eu me perguntar o que eu sinto se alguém me censurar por alguma coisa que eu tenha feito, ou que eu tenha dito, ou que eu tenha usado, vai me incomodar? Eu vou me preocupar com isso? Se eu vou ficar incomodado, se eu vou ficar preocupado, eu não sou uma pessoa livre. Eu estou preso ao que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Se eu perguntar a mim mesmo, poxa, se eu chegar num lugar, um ambiente qualquer, todo mundo estiver vestido de uma maneira mais com roupas finas, mais sofisticadas, roupas de grife, e eu chegar com uma roupa simples, embora lavada, passada direitinho, mas simples, eu vou ficar constrangido? Se eu ficar, é porque a minha vaidade, o meu orgulho, não me deixou ser livre para usar o que eu quero. Eu fiquei preso ao que os outros vão pensar de mim. Não é? Se eu chegar e ficar preocupado em demonstrar que sou mais culto do que os outros, isso é orgulho, isso é vaidade. E depois vamos pensar, o que é mais importante, ser muito culto ou ter sabedoria? No dia a dia, no viver do dia a dia, se você não tiver sabedoria, você vai sofrer muito e vai fazer os outros sofrerem muito. Cultura, você pode ser muito culto e não ter a menor facilidade de se comunicar, de compreender o seu próximo, de ter empatia. Inclusive, a cultura faz com que nos sintamos superiores aos menos cultos. E isso desenvolve em nós o quê? Orgulho. E o que Jesus tanto lutou para nos deixar a mensagem de que devemos ser simples e humildes, não é? O simples é aquele que teve a sabedoria para entender que a vida deve ser vivida com simplicidade. O irmão que se preocupa muito em demonstrar cultura, ele é vaidoso, e se ele é vaidoso, ele é orgulhoso, e se ele é orgulhoso, ele não é livre. Ele está preso ao orgulho dele. Então, o orgulho, a vaidade, a ganância, a arrogância, são valores que Jesus tanto lutou para mostrar que não devemos cultivá-los. Dentre outras coisas, porque cultivar esses valores infelizes nos fazem escravos deles. Estaremos sempre preocupados com o que pensam de nós, se a nossa imagem é respeitável. E aí começamos a criar máscaras sociais, aquelas máscaras que nós fazemos para aparecermos aquilo que achamos que precisamos para aparecer, para que nos apreciem, para que nos respeitem. O livre não está preocupado com isso. O livre está preocupado em caminhar em paz, sempre respeitando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre respeitando o direito do outro, sem julgar o outro, sem achar que o outro devia ou não devia fazer isso, ou dizer isso ou aquilo. Quando alguém chega para um irmão liberto
desses valores tristes e diz alguma coisa ou faz alguma coisa, o irmão liberto vai ponderar, vai usar o bom senso para discernir se é justo, se é injusto, se é respeitoso ou se é desrespeitoso, se vai ajudar ou se vai prejudicar. Ele pondera. Se chegar à conclusão que aquilo não é bom para ele, que aquilo não tem mais valor para ele, ele não vai julgar o outro, ele apenas vai pensar consigo mesmo: para mim não serve, e segue o seu caminho, sem se preocupar se o outro vai achá-lo pouco inteligente, pouco culto, ou seja, ele segue tranquilo, porque os princípios o regem na sua liberdade. É o princípio de: se é bom, tem que ser bom para todos, não só para mim. Porque se eu pensar em fazer as coisas boas só para mim, eu estou sendo egocêntrico, estou sendo egoísta, estou sendo escravo do meu egoísmo, do meu egocentrismo. Mas já se eu penso em fazer as coisas e faço as coisas pensando no benefício coletivo, eu estou livre dessas sensações infelizes. Eu faço bem porque me sinto bem fazendo bem. Não porque eu tenho que dar satisfação a A ou a B. Não porque vão me julgar depois. Eu faço bem porque acho que me sinto bem fazendo bem. Aprendi com o Evangelho a ser prestativo, solidário, amoroso, perdoar as ofensas, não me sentir constrangido quando não me entendem, não sentir ofendido se tem uma ideia errônea a meu respeito. Não me preocupo se as pessoas vão me achar assim ou assado. Eu estou tranquilo com a minha consciência. Procuro seguir o Evangelho em paz, em harmonia com a natureza, comigo mesmo, com o que estão em volta de mim. Se não me entenderem, se não me compreenderem, a culpa já não é minha, o problema já não é meu. Eu tenho certeza que fiz tudo pensando no benefício da maioria. Fiz tudo me orientando pelos ensinamentos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Se acharem que eu estou errado, o que posso eu fazer, não é? Porque a minha maior preocupação para ser livre é dar satisfação a Deus. É seguir e fazendo, pensando, sentindo o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer, a sentir, a pensar. Não me interessa se o meu amigo não me entende e acha que eu estou sendo ingênuo ou acha que eu estou sendo puritano no sentido pejorativo da palavra. Isso não tem a menor importância. A única coisa que importa àquele que quer ser realmente livre é seguir, ajudando, amparando, estudando, aprendendo para ser cada vez melhor diante dos olhos do Pai e de si mesmos. Nunca ninguém vai agradar a todos. O próprio Jesus desagradou a maioria. Então, sigamos mirando
sempre o Evangelho, para que possamos, através desse conhecimento que Jesus sofreu tanto para nos trazer, nos libertarmos dessas coisinhas pequeninas que o mundo tenta nos impingir, tenta nos fazer crer que são importantes. Como nós já vimos, quando nós fazemos a passagem, lá em cima ninguém está preocupado se nós fomos ricos, se nós fomos pobres, se nós fomos ignorantes, se nós fomos cultos. A preocupação é: o que você fez de bom? O que você deixou de fazer de bom e poderia ter feito? O quanto você ajudou? O quanto você perdoou? São valores que não têm nada a ver de materiais. São valores absolutamente espirituais. Não sejamos escravos dos conceitos e preconceitos que a vida tenta nos impor. As crianças nascem simples, esquecem toda a bagagem que tiveram em vidas passadas, têm o livre-arbítrio para começar a trabalhar esse livre-arbítrio, para quando chegar na idade adulta, ter parâmetros para decidir o que quer, o como fazer, o que deixar de fazer, como ajudar. Aí eles têm que estar prontos com os valores que foram passados para ele através da primeira e segunda infância pelos pais. Aí ele segue o caminho dele com a liberdade que lhe foi dada e concretizando então tudo aquilo que o leva a se sentir solto desses conceitos do mundo. Aquele que vive preocupado com a mídia, preocupado com o que vão pensar a respeito, preocupado com a aparência, preocupado com esses valores mundanos, nunca serão livres. Livre é aquele que se preocupa única e exclusivamente em bem servir ao Pai através do bom serviço aos seus irmãos, filhos do mesmo Pai. Caminhemos, pois, olhando, prestando atenção, analisando tudo aquilo que está à nossa volta. E vamos usar a inteligência para ponderar se é justo, se é injusto, se é coisa da luz ou se é coisa da treva, se vai ser bom para todos. E assim vamos nos libertando desses conceitos infelizes que o mundo tenta nos impingir. Vamos sempre pensar que somos todos irmãos, que ninguém pode censurar ou julgar alguém, porque ninguém conhece o que está por trás das ações, dos sentimentos de cada um. Se não faço isso, já fiz. Ou, se não faço isso, faço aquilo que talvez seja pior do que isso. Não vamos nos prender a essas coisas. Se o irmão não está seguindo os princípios evangélicos, deixemos caminhar, ele vai aprender. Um dia ele vai cair na realidade, vai ver que tudo isso que o mundo tenta nos impingir não tem o menor valor. Que tenhamos uma boa tarde, que tenhamos uma semana feliz, que tenhamos tempo de pensar no que somos, no que fazemos, no que pensamos, no que sentimos, para ver se onde precisamos melhorar mais, onde precisamos trabalharmos mais para sermos felizes. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.